Recentemente, a validade da emenda constitucional que permite a prática da vaquejada em todo o país. Esse assunto vinha sendo discutido há muito tempo, né, Vitor? Pois é, Renata. Agora, claro, a vaquejada acontece, mas sob regras, para garantir fiscalização, para garantir proteção. Quem tem os detalhes para a gente é a Juliana Santos. Bom dia, Juliana. Oi, Vitor, Renata, bom dia para vocês, bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando na Cidade FM. Pois é, a Corte entendeu que a vaquejada é um bem do patrimônio cultural e material brasileiro, né? Inclusive o relator, o ministro Dias Toffoli, ele entendeu que a vaquejada é uma prática esportiva e festiva que, devidamente regulamentada, ela deve ser preservada. A gente conversou com o Felipe Menezes, ele é mestre em Direito, também professor do Uninassal Caruaru, e ele falou para a gente como a regulamentação da vaquejada vai funcionar em relação ao trato com os animais. Felipe Menezes, mestre em Direito, bem-vindo à Cidade FM. O Supremo Tribunal Federal se baseou em quê para permitir a prática da vaquejada em todo o país? Bom dia. Bom dia, agradeço a participação. O Supremo Tribunal Federal se baseou em memorial e respeitada cultura que vem se desenvolvendo ao longo do tempo em algumas regiões do país, né, não apenas no Nordeste, mas em boa parte de alguns estados do Sul, a vaquejada como uma manifestação da cultura de um povo. Então, o que nós tínhamos aqui, na verdade, eram dois princípios constitucionais que estavam em oposição, né, o direito dos animais, né, ao bom tratamento, que havia um tremor com relação à forma como se tratavam os animais, e a questão mesmo da manifestação cultural, as duas coisas. Então, houveram compromissos de ambas as partes, do bom tratamento dos animais, né, a lei disciplinando dessa forma, e a preservação do patrimônio imemorial, né, da população com relação a essa manifestação da cultura do povo. Professor, e quais os impactos dessa decisão para a realização das vaquejadas? O impacto é muito importante, porque as vaquejadas, em todos os lugares onde ela acontece, ela circula a economia local. Muitas pessoas vivem das vaquejadas. Isso é uma coisa certa e que não pode ser desconsiderada. O argumento de que o comércio de animais, o comércio mesmo de entretenimento que está em torno da vaquejada, né, movimenta um número de dinheiro, de bens, de consumo, de tudo também que está ao redor dessa questão das festas, né? A gente não pode ter uma visão um pouco restritiva com relação a essa questão, porque tem muitas pessoas que realmente, de fato, vivem, né, das vaquejadas. Então as pessoas podem esperar mais segurança jurídica, né? Segurança de que eles não vão ter uma intervenção do Ministério Público, se estiverem seguindo as regras, né, cuidando dos animais e etc., eles não serão penalizados e nem terão as festas suspensas, né? Professor, o senhor falou algo bem importante agora sobre exatamente o trato com os animais, né? O que é que essa decisão trouxe aí na regulamentação da vaquejada em relação ao cuidado com os animais? É aquela questão, né, o desenvolvimento sustentável, né, do meio ambiente como um todo, né, tem a ver com o fato de que a gente tem o direito de manifestar a nossa cultura, mas a gente também tem um dever de cuidar dos animais, de bem tratar os animais. No julgamento gerou até o argumento de que não, mas as pessoas se alimentam daqueles animais, né, as pessoas se alimentam também, não é só questão da vaquejada em si, mas até na forma de você matar o animal, existe um trato, uma forma respeitosa de fazer isso. Não é de qualquer forma que é feito. Então, até esse procedimento, ele também precisa ser feito de forma aciada, correta, entendeu? Com relação a aquele animal específico que está se sujeitando ao abate, independente da questão da vaquejada. O animal também precisa ser respeitado em toda forma, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos gratos aos animais, vivemos dentro da natureza, só que nós não somos o centro do universo, como diz, né? Essa visão antropocêntrica da vida. A gente vive com os animais e a gente tem que bem viver com eles. Então essa questão do respeito ao animal, ele está lá no texto constitucional, artigo 225. A questão do desenvolvimento sustentável nos traz isso, né? A gente pode manifestar a cultura, mas de forma respeitosa, com bom trato aos animais, no dia a dia, no cotidiano, né? O animal que se feriu na vaquejada precisa ser cuidado, não pode mais correr naquele circuito, ele está machucado. Então lembrar isso, viu?
os criadouros e tudo mais. Não é porque o Supremo assentou dessa forma que eles não se sujeitam à fiscalização mais. A fiscalização existe e vai existir. Perfeito. Felipe Menezes, mestre em Direito, também professor do Uninassal, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço. Agradeço demais vocês, a hospitalidade de sempre e a audiência também. Um abraço. É isso, a gente acompanhou, né, o Felipe Menezes, mestre em Direito, também professor do Uninassal Caruaru, falando sobre a regulamentação da vaquejada. E como ele explicou, a gente reforça, essa regulamentação vai permanecer aí incentivando a questão da fiscalização jurídica, até porque a manifestação cultural, ela sim deve existir, mas de forma respeitosa, né, tratando bem aí os animais que participam, né, dessa manifestação. Esse é um cuidado que também vai ser avaliado e acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês. Obrigada, Juliana. 8h01.